Olá, pessoal! Nessa aula vamos falar sobre números primos e números compostos. Número primo são números que admitem apenas dois divisores distintos. Esses divisores devem ser o número 1 e o próprio número. Aqui nós teremos alguns exemplos de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e infinitos outros números primos. O mais interessante é que esses números não têm padrão de aparecimento e eles são infinitos. Isso intriga os matemáticos há séculos. Desde já vamos dar um aviso muito importante. O número 1 não é considerado número primo, porque para ser número primo tem que ter dois divisores. O número 1 só tem um único divisor. Como dito, os números primos não têm padrão de aparecimento. Portanto, nesse momento vou te ensinar a obter números primos de forma rápida e segura. O método utilizado é chamado crivo de Eratóstenes. É esse daí da imagem. Funciona da seguinte forma. A primeira coisa é você construir uma tabela com 100 números. Vou colocar aqui do número 2 até o número 11, do número 12 até o número 21, do número 22 até o 31, do 32 ao 41, do 42 ao 51, do 52 ao 61, do 62 ao 71, do 72 ao 81, do 82 ao 91 e do 92 até o 101. Observe que eu não registrei o número 1. O número 1, como dito, não é um número primo. Esse artifício é para obter apenas os números que são primos. Eu devo começar circulando o primeiro número primo da tabela, que é justamente o número 2. Agora eu vou cancelar todos os números que são múltiplos de 2, porque se o número é múltiplo de 2, ele tem mais de 3 divisores. Ele vai ter o número 1 como divisor, ele mesmo como divisor e aí o número 2. Portanto, tiro da tabela os múltiplos de 2, consequentemente estou colocando fora todos os números pares que estão registrados nessa tabelinha com 100 números. Sobraram apenas os números ímpares. Agora eu vou circular o próximo número primo que eu conheço, que é o número 3. Vou cancelar todos os números que são múltiplos de 3. Então, dos ímpares que restaram, eu já cancelei mais alguns. Vou para o próximo número primo que eu conheço, que é o número 5. E eu vou usar a mesma estratégia. Vou cancelar todos os números que são múltiplos de 5. Como todos os pares já foram cancelados, me restaram apenas os ímpares terminados em 5. Por isso, eu cancelei todos os números que estão aí, na coluna do 5. Agora, eu vou cancelar todos os números que são múltiplos de 7, que é justamente o próximo primo que eu circulei. Cancelando os múltiplos de 7, eu tiro 49, 77 e o 91. Daqui para frente, só restaram números primos. Quando você chega no 7, não tem mais múltiplos a serem cancelados. Portanto, eu vou registrar agora com um círculo todos os números que sobraram, porque todos esses números são primos. Eles admitem apenas dois divisores, eles próprios e o número 1. Ainda vou iluminar todos os números primos que nós circulamos para que você possa ter uma melhor visualização desses números dentro da tabela. Uma outra curiosidade bem interessante é que de 2 até 100 nós temos exatamente 25 números primos. Número composto. O número 1 junto do 0 diz que forma o número 10. E o número 10 diz que eles têm mais de dois divisores. Vamos à definição de números compostos. Números compostos são aqueles que apresentam mais de dois divisores e que possam ser escritos como uma multiplicação entre números primos. Então, existem duas condições a serem satisfeitas para que um número possa ser designado como composto. Primeiro, ele deve apresentar mais de dois divisores. Além disso, esse número deve permitir uma escrita como números primos. Vamos ao exemplo para que você entenda melhor. 4 é um número composto, porque ele pode ser dividido por 1, por 2 e por 4. Logo, tem 3 divisores. E o 4 pode ser escrito como dois números primos, 2 vezes 2, que dá 4. 6 é um número composto, porque ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. Usar esses números na divisão faz com que o resto seja zero. Nós já estudamos isso em outro momento. Ou seja, o número 6 tem 4 divisores. Então, ele atende o primeiro pré-requisito, que é ter mais de dois divisores.
Além disso, o número 6 atende o segundo requisito, que é ser escrito como uma multiplicação entre números primos. 6 é exatamente 2 vezes 3. 2 é primo e 3 é primo. Então, essa é a definição de número composto. Unidade. O número 1, ou unidade, não é primo e nem composto, pois admite apenas um único divisor. É o único número com essa característica. Para que o número seja primo, ele tem que ter dois divisores distintos. O número 1 não tem dois divisores distintos, portanto, ele não é primo. Já havíamos dito isso antes. O número 1 não é composto, porque para ser composto, tem que ter mais de dois divisores, e o número 1 tem um único divisor. O zero. O número 0, assim como o número 1, ele não é considerado nem número primo e nem número composto. Apesar dele ter mais de dois divisores, ele não permite ser escrito como um produto de números primos. Então, muito cuidado, porque o zero ele pode ser dividido por infinitos números. 0 pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por qualquer um desses números infinitos que existem. Então, ele tem muitos divisores, mais de dois divisores. No entanto, ele não cumpre o segundo pré-requisito para ser chamado de número composto. Ele não permite ser escrito como sendo uma multiplicação entre números primos. Por isso, o zero não é considerado um número composto. O número 2. O número 2 é o único número primo que é par. E essa é uma característica muito interessante no espectro dos números primos. Vamos agora fazer uma observação importante. Um número natural qualquer, ele tem que ser classificado de uma das quatro formas. Ou ele é o número 1, ou ele é o zero, ou ele é primo, ou ele é composto. Números primos entre si. Aqui temos uma charge bem interessante. O número 8 chega e diz: "Fala, primo, vim visitar você." E um dos anfitriões diz: "Deve ser do seu lado da família." O leitor da charge pode pensar da seguinte forma: o número 8 chamar o número 5 de primo, até que vai, porque 5 é um número primo. Mas 5 não pode chamar o 8 de primo, porque 8 é um número composto, não é um número primo. O 8 não está falando diretamente para o número 5, então ele não poderia chamar o número 1 de primo, porque o número 1 não é primo, assim como o número 1 não pode chamar o número 8 de primo. Qual é a ideia? Observe que, nesse caso, todos esses números são chamados primos entre si. Vamos explicar isso um pouco melhor. O que são números primos entre si? Dois números são primos entre si quando o maior divisor comum, o MDC, entre eles é igual a 1. O que isso quer dizer? Que se eu pensar no número 9 e no número 25, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o número 1. Portanto, eu devo dizer que 9 e 25 são números primos entre si. Apesar de não serem números primos, em conjunto eles são considerados primos entre si. Outro exemplo, o número 14 com o número 25, nenhum dos dois é primo, mas no entanto são chamados de primos entre si, porque o maior divisor comum entre eles é o número 1. O mesmo vai ocorrer se eu imaginar o número 9 com o número 14. Então, lá na charge, o número 8 com o número 1 ou o número 8 com o número 5 são primos entre si. Portanto, faz todo sentido o 8 chegar para os anfitriões e dizer: "Olá, primo, vim ver você."